Dizem que quando você aprende rápido, as coisas começam a ficar tediosas para você. Porém, quando você aprende rápido as coisas que são interessantes, que são das suas áreas de interesse, mas você vai mal nas áreas que você não tem interesse, o acúmulo de negatividade nessas áreas de não interesse podem fazer com que você crie um estado ansioso, porque você negligenciou bastante por muito tempo essas áreas e agora elas estão batendo à sua porta. Você precisa passar nelas também, sem ajudas, porque ninguém fez o rastreio, não conseguiram fazer o rastreio de você nas suas habilidades, porque você é péssimo em algumas áreas. E em outras áreas que você é bom, você pode fazer um trabalho para além da escola, porque o seu interesse é tão grande que você faz coisas que não são pedidas na escola. Como você tem um interesse grande e para as tarefas que estão sendo postas você tem um desempenho excelente, porém você chega num teto em que o que está sendo ensinado para você, você já entendeu, você já sabe, você já tem conhecimento porque você já se aprofundou. Então você não tem um estímulo novo para continuar. Aí você vai começando a ficar entediado, né, naquelas aulas. Embora ainda o seu desempenho não caia tanto, porque você já tem o conhecimento, já tem as respostas. Porém, você desenvolve o trabalho rico, complexo, excelente e sem orientação. E fora da escola, o que não permite que você seja avaliado. Então, por você não ter um estímulo suficiente dentro daquele local de estudo, você desenvolve um estudo paralelo que, se fosse avaliado, seria avaliado como sendo de um potencial tremendo. Então, viver como neurodivergente é viver cheio de contradições. É aquele famoso acontecimento. Você estudou bastante sobre uma coisa e aquela coisa não caiu na prova, mas aquilo era interessante para você, então você se engajou estudando sobre ela, estudando mais do que lhe foi pedido, e que para os professores era desnecessário que você tivesse estudado porque ele queria saber de outra coisa, mas você queria saber daquela. Além de acontecer de você colocar frases simples e diretas, porque você já entende o raciocínio, já entende a informação completa, mas uma pessoa que lê aquilo que você escreveu talvez precise de mais informações do que você colocou para ela. Ele precisa saber do seu raciocínio, como é que você chegou naquele fundamento, naquela resposta. Só que muitas vezes o seu processamento é tão rápido que você não sabe exatamente como é que você chegou, mas sabe que você chegou. E o processo incluiu várias referências. Você teria que tomar um tempo muito grande para colocar essas referências. O que também acontece se você se apaixonar por uma ideia, se apaixonar por uma questão e ficar muito tempo nela e esquecer o resto e passar o tempo e você só fez uma com excelência. Respondeu mais do que a pergunta pediu, mas só fez aquela. Então a sua nota vai ser muito baixa, justamente por isso. Entende? Enquanto que podem haver variações. Em um assunto que você não tem interesse, você dificilmente vai engajar. Quando se fala dessa forma, é comum, né? As pessoas se engajam mais no que elas gostam do que no que elas desgostam. Mas costuma ser mais equilibrado quando se é neurotípico. Você responde tanto às questões que você gosta quanto às que você desgosta. Quando se é neurotípico, você costuma ter um desempenho mediano em todas as matérias e na maioria das coisas que você faz. O mediano costuma ser a regra. Agora, quando você é neuroatípico, dependendo da sua atipicidade, dependendo das suas comorbidades, dependendo das suas excepcionalidades, da sua dupla excepcionalidade, você pode ir muito bem em uma, ser excelente nela, em outras você ser péssimo, em outras você reprovar. Porque se certas coisas não fazem sentido para você, você não as faz. E se não tem alguém para dizer que seu funcionamento é diferente, então você tem que cumprir essas tarefas para que esse objetivo seja alcançado, para que você passe de ano, para que você passe na matéria. Se não tem alguém para te orientar, fica difícil você fazer por você mesmo, porque vai acumulando, né? O seu desinteresse vai acumulando. Se não vir algo de interessante naquela área de desinteresse, ela não é nutrida, ela não chega nem a ser mediana, ela vive porcamente. Então pode ser que você tem aptidão para artes. Você é muito bom em artes. Você tem aptidão para lógica. Você tem aptidão para escrita, para literatura. Só que para matemática, para química, se não te interessam, você não vai ter um desempenho bom nelas. Muitos superdotados não desenvolvem essa superdotação, porque não tem
espaço para demonstrá-las. Não tem incentivo. Ou às vezes até tem, mas ele é mais deslocado. Ele não é exatamente uma orientação para como você usar esse raciocínio rápido, essa sua neurodivergência. Porque eu vejo que nós precisamos de muita orientação. E essa orientação, na maioria dos casos, não chega. E essa orientação seria outro nome para suporte também. Então, cheio de contradições. Temos hiperempatia, mas muitas vezes falhamos em demonstrar sentimentos, porque se espera que se demonstre sentimentos de uma forma neurotípica. E nós não somos. Ou quando mesmo tendo hiperempatia, nós falhamos em identificar os sentimentos dos outros também. Quando falamos demais sobre algo que nos interessa e de menos sobre coisas que interessam aos outros. Quando não conseguimos nos regular e alguma atitude nossa pode ser considerada exagerada por demais, como respostas tidas grosseiras, como por ter um senso de justiça apurado, que muitas vezes nos desregula, porque não conseguimos ajustar bem a intensidade com que esses sentimentos afloram, o ajuste na demonstração desses sentimentos, na demonstração das suas ideias, um ajuste que é esperado que seja neurotípico, mas não tem como. TDAH, que considera muitas pessoas suas amigas e que por isso precisa atendê-las sempre que elas entram em contato com ele, porque elas podem servir como fonte de dopamina, que se ele for TDAH e autista, a parte TDAH pode pedir muito contato físico, pessoalmente, ver a pessoa, sair com ela. E a parte autista ficar exausta com essas saídas constantes. Um mundo infinito de contradições. Um superdotado que sabe muito sobre muitas coisas e que tem dificuldade em coisas simples. Simples para os outros, né? Dirigir para algumas pessoas é bastante simples. Para mim é complicadíssimo. Sinto que é por conta da intensidade, por conta do imponderável, que são as outras pessoas que também estão fazendo a mesma atividade e que você controla o seu espaço, mas não o deles. Também sensibilidade à luz, ao calor, bastante ao calor, a sons também, essa miscelânea de sons que existe na rua. E outra parte que afeta também grandemente é a falta de interesse, né? Porque quando você entende que aquele objeto tem uma função simples e coesa, ele te leva do ponto A para o ponto B e acaba. Ele não vira um Transformer. Ele não vira algo mais. Para alguns pode ser dopamina, para alguns pode ser a adrenalina, pode te dar a sensação de controle, mas muitas vezes para quem tem uma característica intensa demais, que precisa de mais estímulos, essas coisas não funcionam. Então ter esse objeto e ele ter uma atividade fim, e essa atividade fim é curta, resolve problemas, claro, mas na sua avaliação a resolução desses problemas não é suficiente para que você engaje. Porque mesmo que ele resolva problemas, você tem outros problemas que vai adquirindo ao longo do caminho para a resolução desses, entende? Entre o ponto A e o ponto B, você tem uma série de problemas a resolver. Mas enquanto você está resolvendo esses problemas, você está adquirindo novos problemas que são imponderáveis, que você não sabe a quantidade deles que pode aparecer. Você pode passar mal, você pode quebrar o carro, você pode bater, alguém pode bater em você. Pode chover, pode ficar muito calor e você é sensível ao calor, então você pode passar mal. Enfim, uma série de coisas que podem acontecer. Embora eu conheça pessoas que são neurodivergentes e também dirigem, elas conseguem lidar com esses problemas, elas conseguem vencê-los. Eu ainda não consigo, então a parte minha que não considera o objeto relevante no momento. Mas pode ser que isso mude depois. Enfim, uma série de contradições, não é mesmo? Alô, alô, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3.